E aí pessoal, imagina que você encontra com um urso na floresta e precisa sobreviver, mas esse urso não está normal, então se prepara, pois hoje vamos derrotar o urso alucinado do filme O Urso do Pó Branco de 2023. E eu sou o EF, o especialista dos filmes, então vem comigo. Um avião está sobrevoando uma reserva florestal e um cara muito louco está se livrando de algumas bolsas laranjas e bem sinalizadas. E após terminar, ele pula de paraquedas e deixa o avião seguir. E nessa floresta vemos um belo casal curtindo a tarde ao ar livre e eles começam a conversar como seria quando eles tivessem filhos. E caminham pela floresta para pegar um ponto bom para tirar fotos, mas não percebem que no chão estava cheio de pegadas de urso. Chegando no ponto mais alto, eles começam a tirar fotos, mas percebem um urso batendo com a cabeça em uma árvore e eles param para registrar esse momento. Mas quando percebem, o urso desapareceu e apareceu a poucos metros deles. E o certo seria não se mexer, mas a mulher sai correndo, atraindo a fera para cima deles. E sabemos que um ser humano não consegue correr mais que um urso. Então a primeira dica de sobrevivência é: se você vê um urso no meio da floresta, onde você está sozinho e não tem como se defender, use seu pequeno cérebro e saia de perto devagar para não ser detectado, porque se você precisar correr, você está ferrado. E essa jovem virou saudades, então contabilizando 1-0 para o urso. Na cidade, a polícia encontrou falecido o cara que pulou do avião, que era procurado por ser um grande entregador de tóxicos, sei que vocês me entendem. E por acaso o paraquedas falhou, então pode dizer que ele morreu de drogas, mas eles ainda estavam atrás do chefe dele, que era o Sidney White, e o detetive Bob estava atrás dele a vida toda, mostrando que ele não é tão bom na sua função. E chegando na delegacia, ele pede para sua assistente Riba para cuidar da sua cachorrinha enquanto que ele investiga o caso. No outro lado da cidade, vemos Sid convocando mais um capanga para terminar o trabalho, pois os produtos foram liberados e eles precisavam recuperar. E enquanto faz negócios, ele cuida do seu neto que estava brincando todo feliz. E esse capanga se chama Dave, e ele se encontra com o filho do Sid, pois eles teriam que ir nessa missão juntos. Mas ele estava muito triste porque a mãe do seu filho acabou falecendo de câncer, e ele não queria entrar nessa vida, e para piorar, ele quis fazer uma homenagem, mas escreveram errado o nome dela no seu peito. Nessa pequena cidade vivia Sari, que era uma enfermeira no hospital da cidade, e ela estava fazendo plantões extras, pois estava de pegação com o médico do plantão. E sua filha Didi começa a ficar rebelde para chamar atenção, e no dia seguinte mata a aula para ir na floresta com seu melhor amigo Henry, pois dessa forma ela conseguiria a atenção da sua mãe através do medo. E quando Sari chega no plantão extra, ela recebe uma ligação do colégio falando que Didi faltou. Tem que matar uma porra dessa. E aqui vai mais uma dica de sobrevivência: não seja um jovem mequetrefe e queira dar rolezinho à floresta, pois se você não for pego por um urso, pode ser pego pelo Saci das Três Pernas. Que porra é essa, marreco? Na floresta conhecemos a guarda Liz, que amava seu trabalho de ficar na cabana fumando. E nesse dia ela estava toda produzida, pois chegaria o biólogo Peter, que ela estava doida para dar uma brincada. Mas alguns jovens encrenqueiros não paravam de perturbar no local. E agora voltamos para os jovens mequetrefes que estão seguindo a trilha. E Henry, como é inteligente, diz que deveriam voltar porque ali era perigoso. Mas Didi é teimosa e no meio do mato eles encontram um pacote suspeito, e abrindo havia um pó branco que com certeza era farinha de trigo. O problema é que quando eles fazem isso, aquele urso aparece muito louco e vai pra cima deles. E ao mesmo tempo Sari chega na guarda Liz perguntando se ela não viu dois jovens mequetrefes pelo local. E ela fica com raiva porque queria ficar sozinha com Peter e agora precisaria sair. E Liz estava preparada porque tinha uma arma, então aqui vemos um ponto positivo. Dave e Ed estão a caminho da floresta para recuperar o malote e guardar dentro da calça. E Dave para no posto florestal para tirar água do joelho, mas nada nessa vida é fácil. E aqueles jovens merdeiros aparecem mandando ele tirar o relógio e o cordão, porque eles eram do time do Mengão.
mas Dave diz que também era e mete a porrada em todos, e percebe que com eles tinha um pacote de farinha de trigo, então eles pegam o magrinho para mostrar onde encontraram, e ele diz que guardou no meio da floresta porque venderiam aos poucos para ficar rico. E mais uma dica de sobrevivência do dia é saber lutar, porque a gente nunca sabe quando vamos ser encurralados no banheiro. E galera, se alguém aqui pretende começar seu próprio negócio, recomendo vender bala no sinal, porque vender farinha de trigo hoje em dia não tá muito fácil não. Liz, Sari e Peter estão andando pela floresta quando escutam Henry pedindo ajuda, e ele estava em cima da árvore e fala para eles correrem porque tem um urso chapado no local, mas Peter diz que ursos não atacam humanos e nesse momento ele é puxado pro mato, e Liz tenta atirar, mas ela estava perdida e quase acerta Sari, e para se esconder, Peter se arrasta pelo mato e percebe que o chão estava todo sujo com pó branco suspeito, e aproveita que Liz estava distraindo o urso e sobe na árvore, mesmo sabendo que ursos sabem escalar. Mas por sorte, o urso sobe na árvore do Henry e ele seria pego. Mas o vento muda de lado e o urso sente o pó suspeito nas roupas do Peter. E acho que todos sabemos o que aconteceu. E aqui são 2 pontos para o urso. Então se você tiver que tomar banho, é melhor tomar banho de leite, porque de farinha você vai virar bolo e vai ser comido. Sari e Henry conseguem correr, e ele explica que o urso estava todo cheirado e Didi correu para a floresta para sobreviver. E Liz consegue voltar para a cabana para pedir ajuda, mas aqueles jovens merdeiros já estavam acordados, e ela percebe que eles estavam roubando o lugar, e um deles tenta fugir, mas por acaso o urso estava na porta, mas ao invés de ser comido, Liz acerta um tiro nele, mostrando que uma pessoa despreparada é pior do que um urso drogado. E agora eles precisam sobreviver até a emergência chegar. E por sorte do destino, o detetive Bob aparece no local. Mas por azar do destino, ele só para o carro e começa a andar pela floresta, e para em um banco para descansar. Olhando pro alto, ele percebe uma bolsa laranja escondida no telhado, e por acaso era mais um malote que foi lançado do avião. E depois de algumas horas, Dave, Ed e o Magrinho chegam no local e não encontram a mala. E Dave acha que ele estava brincando com eles, e Bob escuta tudo do telhado e diz que eles estavam presos por tráfico de farinha. E Dave tenta revidar, mas leva um tiro na mão e perde 2 dedos para ficar esperto. E Bob manda os 2 deitarem no chão, enquanto que Dave se esconde. E galera, se vocês chegaram até aqui, deixa aquela curtida, porque sempre o que está ruim pode piorar. Agora vem comigo e vamos continuar. A ambulância chega até a cabana, mas a porta estava emperrada, e quando conseguem abrir, encontram tudo cheio de sangue, e o primeiro procedimento deles deveria ser reportar por mais ajuda. Mas eles querem investigar, e a única que estava viva era Liz, que não conseguia falar o que aconteceu. E um dos paramédicos está olhando o local e abre o armário, e encontra algo assustador, e não era o Mario, mas sim o urso. E ele faz o procedimento certo de sair devagar, mas o bicho quebra a porta em cima dele e esse seria seu fim. Mas ele se protege com sua bolsa de enfermagem laranja e o bicho acha que ali tinha o pó branco, e quase que ele é deixado para trás por sua colega. Mas ele consegue subir na ambulância. O problema é que o urso estava atrás deles, e Liz tenta atirar mesmo presa na maca, mas não dá certo. Então o urso sobe e consegue acabar com os 3, e como não encontra o que estava procurando, vai embora. E o pior é pensar que esse filme foi baseado em uma história real. E para sobreviver, eles só precisavam ter fechado a porta da ambulância e seguir a estrada. Ou então, o paramédico poderia pegar a arma da mão da Liz e atirar no urso para assustar, e eles conseguiriam sobreviver de boa. Mas estamos falando de um filme de qualidade duvidosa. Bob está guardando reforços para que eles não fujam com o malote, mas o problema é que o urso aparece e eles não podem fazer muita coisa, ou seriam pegos. E Ed e o Magrinho se fingem de mortos para não serem atacados, e nisso eles fizeram certo. Mas o urso simplesmente deita em cima do Ed, e como ele não estava se mexendo, eles não sabem se ele estava vivo. E Dave pede trégua para ajudar seu amigo. E aqui era o momento perfeito para finalizar
o urso e resolver o problema. Mas ao invés disso, ele chega com um pacote que estava guardando e o bicho levanta nervoso e engole. E depois tenta ir pra cima deles, mas Bob começa a jogar farinha do telhado para ele se acalmar. E eles percebem que aquele bicho estava viciado. Bob manda eles irem embora, mas Dave quer a mala porque ali tinha mais de 10 milhões de dólares em produtos. E essa era a burrice, pois se eles demorarem, o bicho vai ficar nervoso e os três serão pegos. Os dois se encaram por um momento, mas Bob leva um tiro, mas não foi Dave que fez, pois lá no meio da floresta, Sid veio resolver os problemas, e Ed fica nervoso porque ele nunca quis fazer parte dessa vida, e com o rifle que ele estava usando, poderia ter acabado com o urso. E agora Bob estava sangrando no telhado, e seu assistente Riba aparece e diz que estava trabalhando com Sid esse tempo todo, por isso ele nunca conseguiu o encontrar. Infelizmente, Bob falece ali mesmo, mas antes ele entrega a bolsa para o urso porque eles não poderiam levar. Caralho, o maluco é brabo. No meio da floresta, Sari ainda está atrás da sua filha, e ela se encontra com Olaf, o primeiro sobrevivente, e ele estava desesperado porque perdeu sua esposa e diz que viu uma jovem mequetrefe entrando na caverna do urso. E galera, um macete é nunca ficar perto da caverna de um urso, pois lá costuma ter urso. E como Sari faria de tudo por sua filha, ela decide entrar, e ela estava escondida e havia deixado uma trilha de objetos pelo caminho para ser encontrada. E se você se perder na floresta, deixe pistas para ser encontrado. E agora eles precisam sair dali, mas ela estava sozinha, pois haviam 2 bebês ursos brincando com a farinha. Eles pensam em pular na cachoeira para voltar mais rápido para a cidade, mas Sid aparece com Dave e Ed em busca de mais uma mala que estava ali, e ele estava disposto a tudo para conseguir o que quer. Mas todos percebem que tudo que estava acontecendo de ruim é por causa dele que mandou soltar esses malotes na floresta. E todos pulam na cachoeira e conseguem sobreviver, menos Sid, que fica para lutar e vira jantar dos bebês ursos. Então a última dica é não lutar contra um urso, e todos vão felizes para casa com um rastro de destruição no caminho. E agora vamos contabilizar os pontos do urso do pó branco, e foi a caminhante, os 2 magrelos encrenqueiros, a guarda Liz, os 2 paramédicos e Sid, o trafiqueiro. E o filme termina 7-0, porque ele continuou vivo e solto pela floresta. E se você sobreviveu até aqui e quer mais conteúdos diferenciados, então deixa sua curtida e se inscreve, porque logo teremos mais. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.